pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Primeiro eu gostaria de parabenizar os alunos que estão aí, né, firme e forte, assistindo às aulas, fazendo os exercícios. Eu sei que é bem difícil, é bem complicado num momento como esse, mas vocês merecem, são alunos de nota 10, ó, joinha para vocês. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso módulo 7, né? Essa é a quinta aula do módulo. Já adianto que é a penúltima aula do nosso módulo, tá? Vamos falar hoje sobre a farmacologia dos antimicrobianos e dos fármacos antihipertensivos. Olha que legal. Vamos começar falando sobre os antimicrobianos. Bem, a gente já falou um pouco sobre os antimicrobianos em relação aos micróbios ou micro-organismos lá no nosso módulo, né, de microbiologia. Então, os antimicrobianos são fármacos, né, são substâncias que têm a capacidade de inibir o crescimento, né, ou destruir os micro-organismos infecciosos, tá? Então, eles têm a capacidade de inibir o crescimento ou destruir esses micro-organismos, mas não só micro-organismo, parasita também, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu alterar aqui o ponteiro para a gente visualizar melhor. Então, por exemplo, aqui, a gente tem exemplos de bactérias, fungos, vírus, foram os micro-organismos que a gente viu. Mas a gente também viu protozoários aqui, né, como a giardia, Trichomona vaginalis, leishmania, a gente viu também a ameba, a gente viu vários tipos de protozoário. A gente também viu eumintos, né, como o ascaris, a gente viu também teníase, então a gente viu muitos eumintos. A gente tem também aqui ectoparasitas, né, muitos ectoparasitas, piolhos, carrapatos, né, causando ali diversas doenças, tá? Então, assim, qual é o principal objetivo do uso do antimicrobiano? Seria prevenir ou tratar uma infecção. Como sim prevenir, professora? Prevenir? Ora, em certas situações, como por exemplo a cirurgia, existem medidas que a gente chama de medida profilática, né? Você sabe que aquela pessoa ela já tem uma predisposição, ela pode vir a sofrer a infecção, né? Ela está mais suscetível à infecção, por exemplo, numa cirurgia, né? Uma cirurgia, a pessoa ali tem uma exposição muito grande, então ela já faz um tratamento profilático. Então ela já inicia, por exemplo, um antibiótico para que ela nem possa chegar a desenvolver ou ela já tenha aquela certeza maior de que ela vai entrar em contato com certos micro-organismos, ok? E tratar uma infecção é quando a gente já tem uma infecção em curso, né? Causando algum tipo de alteração. A grande questão aqui é o emprego indiscriminado desses antimicrobianos, né? Pode ser, muitas das vezes, essa atitude é responsável pelo desenvolvimento da resistência microbiana, certo? Quando a gente sempre fala resistência antimicrobiana, resistente, mas o que é resistente, né? O que é ser resistente? Ter resistência a algo, ser resistente, significa que aquele patógeno ali, ele consegue crescer mesmo na presença de determinada concentração daquele fármaco. Então, assim, há certo tempo ela adquiriu uma capacidade de crescer mesmo na presença de um fármaco que seria destinado a matar o micro-organismo patógeno, tá? Então, isso que é uma resistência. Os antibióticos são fármacos muito usados para combater as bactérias. Então, aqui a gente vai ver várias classes, tá? De acordo com alvo, digamos assim. A gente vai ver antibióticos, a gente vai ver antifúngicos, a gente vai ver antivirais, antiparasitários. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os antibióticos. Os antibióticos, eles são mais destinados ao combate de infecções por bactérias, tá? Então, acredito que eu já usei essa palavrinha com vocês.
sobre amplo espectro, pequeno espectro, né? Então, quando a gente fala de amplo espectro, como por exemplo aqui, eu estou falando que aqueles antibióticos, eles conseguem eliminar uma grande quantidade de espécies de bactéria. Ele não tem uma especificidade para uma X bactéria que está causando um tipo de infecção, por exemplo, uma infecção urinária, entendeu? Então, ele não tem essa especificidade. Se ele tem os antibióticos que têm uma certa especificidade, que seria, por exemplo, para gram-negativas ou gram-positivas, aí ele seria chamado de pequeno espectro, né? A gente também não tem fármacos tão específicos assim, a ponto de dizer que ele é exatamente para aquela bactéria, para aquela doença, tá? Então, a gente tem um pequeno e tem um amplo. O pequeno espectro geralmente é o mais indicado, mas você só chega a utilizar ele quando você realmente fecha o diagnóstico, identifica a bactéria, se ela é gram-positiva, se ela é gram-negativa, e aí você consegue direcionar exatamente o uso. A maioria dos antibióticos que a gente usa é amplo espectro, ou seja, eles conseguem destruir uma grande quantidade de bactérias, de micro-organismos, inclusive os nossa microbiota, né, gente? Então, que é um grande problema. Acaba se tornando um grande problema pela questão da resistência bacteriana. Quais são as condições ideais de um agente bacteriano? As condições ideais é que ele tenha uma ação bactericida, né? A ação bactericida é que destrói completamente. A ação bacteriostática é que a gente paralisa e ele não consegue crescer mais, tá? Mas bactericida é mais da morte mesmo da bactéria. Que ele tenha o menor espectro possível, né? Sejam de pequenos espectros, como por exemplo aqueles que são para gram-positivas ou gram-negativas. Que ele seja menos tóxico, que consiga chegar lá no local da infecção a maior quantidade possível, que tenha a melhor comodidade posológica, ou seja, que seja mais terapeuticamente falando, ideal é o uso. Tipo assim, a pessoa tomar de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, 2 comprimidos, isso dificulta muito a continuidade do tratamento, porque a pessoa esquece de tomar, né? Que tenha também o menor custo. Então, assim, se você me perguntar assim, professora, mas eu quero saber mais sobre os antibióticos, sobre as classes, em relação ao tipo de bactéria específico, as espécies, então eu te aconselho a consultar o nosso material complementar que eu vou lançar, né, material complementar 2, que é essa tabelinha aqui, ó, que você pode ver a classe do antimicrobiano, aqui você pode ver o nome do fármaco, as bactérias no qual eles são ativos, o mecanismo de ação. Então aqui a gente tem muita informação bastante legal. Consulta lá que é bem bacana esse material. Então, vamos falar um pouquinho da ação dos antibióticos, né? Eles são muito mais ativos em estruturas bacterianas. A gente vai ver aqui que existem fármacos antimicrobianos que ele pode ter uma pequena ação em outras classes, mas ele tem a maior atividade numa determinada classe, X. Aqui os antibióticos, eles são muito mais ativos em estruturas bacterianas, tá? Por isso que eles são mais para o combate de infecções bacterianas. E como ele faz isso? Ele ataca a bactéria exatamente onde ela é mais vulnerável, que são aqui, nas estruturas fundamentais. Elas são chamadas fundamentais porque elas são essenciais para viver, para a vida dela, para a vida da bactéria, né? Como a parede celular, membrana celular, os ribossomos para a produção de proteína e o próprio genoma, que é onde é um núcleo, né? Onde tem o ácido nucleico da bactéria. Então, essas são as estruturas vitais da bactéria. E é aqui que o fármaco antibiótico vai pegar. Então, aqui a gente tem uma estrutura de uma bactéria, né? A gente tem a parede celular, aqui a gente tem a membrana, né? Aqui dentro dela está rolando todo o mecanismo, né? Para que ela se mantenha viva, a produção de proteínas, o ácido nucleico, tudo visando ali reações metabólicas, visando o quê? Seu crescimento, a perpetuação de sua espécie, certo? Então, assim, quais são os 4 principais mecanismos da ação dos antibióticos? Tá bem aqui, tá?
Primeiro, inibir a síntese da parede celular. Segundo, inibir a síntese de proteínas. Terceiro, inibir a síntese de ácidos nucleicos. Quarto, inibir o metabolismo bacteriano. Então, você vai ver que a ação dos fármacos basicamente é nas estruturas fundamentais, né? Que é justamente para destruir a bactéria. Então, vamos falar da primeira classe, que se chama inibidores da síntese da parede celular. A gente vai falar das 4 classes. Primeira são esses, inibidores da síntese da parede celular, tá? Aqui tem um esqueminha bem engraçado, né? Pode ir com calma, mano. Mas os representantes dessa classe são os beta-lactâmicos e a vancomicina. Dentro dos beta-lactâmicos, a gente tem uma distribuição. Penicilinas, inibidor de beta-lactamase, cefalosporina, carbapenêmicos, monobactâmicos, tá? A gente tem todas essas classes e a vancomicina, certo? Qual que é o mecanismo desses? A gente já começa a observar pelo próprio nome, inibidor da síntese da parede celular. Então, a gente já sabe que eles, de algum motivo, eles vão interferir na síntese, ou seja, na construção dessa parede. A gente já viu que tem bactérias gram-positivas e gram-negativas. Ela tem paredes distintas, né? Aqui é uma camada extensa de peptidoglicano e aqui é uma camada menor com uma membrana externa. Então, a gente tem paredes diferentes. Mas o que tem comuns entre elas são essas ligações aqui de polissacarídeos cruzadas, ó, que são realizadas por essas enzimas, tá? Então, elas fazem essas ligações cruzadas, tá? São enzimas ligadoras de penicilinas, né? Elas fazem essas ligações cruzadas. O que o fármaco faz? Vai lá e interfere. Quando ele interfere, ele meio que descostura, tá? Vamos imaginar assim, um termo bem comum. Ele vai descosturar, ele vai começar a impedir a formação. Isso vai fazer com que apareça buracos na parede celular, né? E aí ela aumenta a permeabilidade, diminui a pressão e aí ela vai morrer, porque é como se fosse uma canoinha furada, né? Não tem condições de viver. Então aqui a gente tem os exemplos de inibidores da parede celular, como as penicilinas, né? Vocês vão ver que os nomes aqui são muito comuns. Então a gente tem a nossa amada benzilpenicilina, né? Quem nunca na benzetacil? Benzetacil, penicilina, meu Deus, penicilina de amplo espectro, como por exemplo amoxicilina, ampicilina, tá? Então amoxicilina e ampicilina são fármacos muito já utilizados e você já observa que eles são de amplo espectro, tá? A gente tem uma segunda classe, que eles foram desenvolvidos na finalidade de conter um dos mecanismos de resistência. O mecanismo de resistência eu ainda vou falar mais adiante, tá, pessoal? Sobre os mecanismos de resistência da bactéria, que é em relação a um componente enzimático. Então, aqui eu já adianto que esses fármacos, eles são utilizados para conter esses mecanismos de resistência. São fármacos desenvolvidos posteriormente, né? Como esse amoxicilina, clavulanato, ampicilina, subactam, piperacilina, tazobactam. Então, a gente tem também cefalosporinas, né, como cefalexina, cefalotina, cefaclor, ceftriaxona, cefroxina, cefepima. A gente tem carbapenêmicos também, como imipenem, meropenem, monobactâmico, como astreonam e vancomicina, tá? Aqui a gente tem vários exemplos. Olha aqui a benzetacil, né? Isso aqui é doloroso demais. A amoxicilina, né? A gente tem o clavulin, que é aqueles fármacos que eu falei para vocês, fármacos destinados a bactérias que já apresentam resistência, né? Multiresistência. Então a gente tem que é uma associação da amoxicilina ao clavulanato de potássio. Aqui é piperacilina com tazobactam, né, que é o tazocin. A gente tem cefalosporinas aqui, cefalexina, cefepima. A gente tem o meropenem, a gente tem aqui um exemplo de vancomicina, tá? Outra classe são os inibidores da síntese de proteínas.
Esses inibidores, esses fármacos, eles têm a finalidade de inibir a síntese proteica. Como eles fazem isso? A gente sabe que quem é responsável por produzir proteína dentro das células são os ribossomos, assim como na nossa, na bacteriana também. Então, eles vão lá e ligam nos ribossomos. Eles podem ligar nessas unidades, que são chamadas 30S e 50S. Quando eles ligam nos ribossomos, eles acabam interferindo na produção da proteína. E ela precisa de proteína para ela crescer e se multiplicar. Então, eles acabam interferindo bem aí nesses pontos. Crescimento e multiplicação. Por isso que é chamado de ação bacteriostática, porque ele inibe o crescimento, tá? Então, aqui a gente tem aminoglicosídeos, tetraciclinas, cloranfenicol, oxazolidonas, lincosamidas, macrolídeos, streptogaminas e ácido fusídico, ok? Vamos aos exemplos. Aminoglicosídeo, amicacina, gentamicina, tem essa pomadinha que é muito utilizada para infecções de pele, né? Neomicina e bacitracina. Tem a tetraciclina, há muito tempo atrás, ela era muito referida como aquele medicamento que amarelava os dentes, né? Porque a tetraciclina, ela complexa com cálcio, né? Forma um complexo com cálcio, então ela acabava se prendendo também um pouco no cálcio do dente, dando aquela coloração amarelada do dente, tá? Então a gente tem cloranfenicol, linezolida e T-diazolida, né, que são oxazolidonas. Tem as clindamicina, que são um tipo de lincosamina. Esses daqui muito utilizados também, eritromicina, azitromicina, claritromicina, né, streptogaminas, tá? Ácido fusídico e tem uma com associação de valerato de betametasona. Então aqui a gente tem vários exemplos, olha. Azitromicina, que é o AZE, né? Está sendo também muito discutido hoje. Cloranfenicol, clindamicina, tetraciclina, gentamicina e essa pomada que eu falei para vocês, ó. O nebacetim, tem ela também o genérico, que é bem mais em conta. Mas é a neomicina com a bacitracina. Tem os inibidores da síntese do ácido nucleico, então aqui a gente já tem fármacos interferindo na ação no ácido nucleico, né? Então eles inibem, esses fármacos eles atuam inibindo a síntese do ácido nucleico. E aí quando eles inibem essas enzimas, né, no ácido nucleico, eles acabam impedindo a formação do DNA, né? E consequentemente, porque é o DNA que direciona a síntese proteica nos ribossomos, então a gente tem uma reação em cadeia. A gente inibe o núcleo, a gente inibe o DNA, então a gente diminui a síntese de proteína, consequentemente a gente tira a sobrevida da bactéria, né? Então ela morre. Então a gente tem quinolonas e rifampicina. Exemplo de quinolona, ciprofloxacino, todo mundo conhece, né? Levofloxacino, norfloxacino, oxofloxacino, e a gente tem rifampicina, né? Aqui, ó, cipro, a gente tem rifampicina, que é a rifocina também, muito utilizada, né, em ferimentos e tal. A gente tem também rifampicina. A rifampicina é muito utilizada nos esquemas, né, de tuberculose e hanseníase, né? Aqui, por exemplo, o esquema da tuberculose e o esquema da hanseníase, ok? A gente tem também os inibidores do metabolismo bacteriano, que ele inibe a ação de enzimas importantes, né, para a síntese de substâncias. Uma dessas enzimas é essa aqui, diitrofolato redutase, que é uma enzima que ela vai auxiliar na síntese do ácido fólico. E a bactéria, ela precisa do ácido fólico, né? Porque é através dele que ela também vai ter o auxílio na formação do material genético, tá? Então, uma vez inibida, tem-se o comprometimento na formação do material genético, da síntese proteica e, consequentemente, crescimento bacteriano. Então, é a mesma reação em cadeia, né? Então, aqui a gente tem sulfonamidas e trimetoprima. Os exemplos aqui de sulfonamidas
são o sulfametoxazol, tem a sulfadiazina, como aqui a sulfadiazina de prata, o Bactrim, que é uma associação, né, de sulfametoxazol e trimetoprima, tá? São fármacos também bastante utilizados, isso na farmácia, manejo, né, de infecções bacterianas. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre resistência bacteriana. Eu acredito que eu já falei alguma coisa sobre isso, mas é sempre bom a gente reforçar. Por quê? Porque é um problema de saúde pública, né? É uma questão muito séria. Então, a resistência é a capacidade dela resistir ao efeito do antibiótico. Pode ser natural, nesse caso a bactéria, ela já vem com fator genético, né, de que ela, digamos assim, ela já é uma cepa de alta resistência, mas a maioria das vezes, gente, é adquirida, que é constituído um problema, né, é um fator genético que ela adquire, que ela pega de outra bactéria. Como ela faz isso? Aqui essa figura ela exemplifica muito bem, ó. Aqui é um exemplo de um vírus, o bacteriófago, transferindo para ela. Aqui é uma mutação que foi induzida no cromossomo dela, seja por fármacos, seja por outros tipos de... A maioria é por fármacos, tá, gente? Aqui transferência dos plasmídios, né? E aqui quando uma bactéria morre, ela o quê? Ela acaba capturando fragmentos do DNA da bactéria que morreu e aí ela processa a informação e aí ela desenvolve a resistência. É uma coisa muito louca assim, né? Porque ela acaba observando do que a bactéria vizinha morreu e tem umas, nem todas, mas algumas têm essa capacidade de pegar esse DNA, remontar o dela e aí ela adquirir a resistência àqueles fármacos que eram constantemente administrados na pessoa. Então, a maioria dessa resistência ela é derivada da automedicação, veja só, né? Então, esse mecanismo, a automedicação, ela pode justamente levar à mutação ou transferência gênica da bactéria, certo? Vamos falar um pouquinho dos mecanismos que eu falei para vocês que eu iria falar, né? Já que vocês tinham interesse de saber. Existem 4 mecanismos principais, tá? Podem existir outros? Podem, ou muitos outros são estudados, mas esses são os principais. Primeiro, alteração da permeabilidade celular. Essas bactérias, elas têm a capacidade e a inteligência de alterar as estruturas na parede, né, na parede e na membrana, que fazem com que a passagem do fármaco fique dificultada. Aqui é um exemplo. Aqui é a alteração da parede e da permeabilidade celular, né? Então, quando eles dificultam esse mecanismo, o fármaco não consegue mais entrar, ele não consegue passar, tá? O segundo mecanismo é o mecanismo enzimático. Então, existem algumas espécies que conseguem produzir enzimas que vão inativar o fármaco, elas vão hidrolisar e inativar os fármacos. Os exemplos dessas enzimas são beta-lactamases e transferases, tá? Então, esse mecanismo é comum contra a penicilina, exceto o inibidor da beta-lactamase, que eu falei para vocês, né? Aquele fármacos inibidores, eles já são para contornar essa situação aqui. Eles vão lá e inativam essas enzimas para eles conseguirem passar e fazer a ação. Esse terceiro mecanismo é muito curioso, que se chama bomba de fluxo. Exatamente, é uma bomba. Aqui o fármaco entra e aí ele ejeta para fora, ele lança para fora o fármaco de novo. A gente vai ver ainda isso numa próxima animação que tem aqui. Então, a gente tem também esse mecanismo contra tetraciclinas e quinolonas. A gente tem a alteração no sítio de ação, digamos assim, que ele vai lá e vai agir no DNA, ou então ele tem que agir na parede celular, alterando, né, inibindo a síntese da parede celular. Então eles vão lá e alteram as proteínas alvos, eles alteram os canais, como por exemplo as porinas, né, para que o fármaco não consiga ligar. Então, pessoal, vou mostrar um pouquinho a ilustração que eu falei para vocês, tá? Aqui, vamos começar. Olha,
Essa daqui é uma célula bacteriana. Aqui ela está mostrando que ela vai o que? Alterar a permeabilidade, alterar as estruturas de entrada, consequentemente ela alterar a permeabilidade. Então ela pode alterar de forma ou de tamanho. Ó, aqui diminuiu, aí o fármaco não consegue entrar. Existe um outro mecanismo que o fármaco entra, mas ela expulsa novamente, que é o que chama de bomba de fluxo, né? Aqui, ó, o fármaco está entrando pelos canais, certo? E aí ela vai, puxa, como se ela sugasse mesmo uma bomba, e aí ela bota para fora. Esse é o mecanismo mais, digamos assim, perigoso que tem uma bactéria, porque em relação a esse mecanismo não depende só de tipo de fármaco, né? Ela vai conseguir expulsar quase todos os fármacos, tá? Próximo mecanismo, o fármaco vai entrar e essas daqui vão, enzimas, elas vão lá, se ligam no fármaco e hidrolisa ele, que são enzimas como, por exemplo, as beta-lactamases, né? Então aqui são sempre, todos esses mecanismos são sempre um problema. Uma bactéria que adquire uma resistência bacteriana faz com que a pessoa tenha um problema de saúde sério. Mas por quê? Principalmente porque o antibiótico, certos antibióticos, que são os mais comuns usados na nossa comunidade, ele não consegue mais destruir, não consegue mais matar aquelas bactérias. Isso pode induzir a proliferação de bactérias multiresistentes, ou superbactérias, que também chama, né? Com isso, a gente vai ter um agravamento da infecção, então a gente pode ter infecções bacterianas de muito mais graves do que se tinha antigamente, antes de fazer o uso, né? Ok, a segunda classe de antimicrobianos que a gente vai falar é sobre os antifúngicos, que também são chamados de antimicóticos. Por quê? Porque eles têm ação fungicida ou fungiostático para tratar micose. Então a gente viu que micoses são doenças causadas por fungos. Tem micoses superficiais, micoses cutâneas e micoses sistêmicas. Então, o antifúngico, o antimicótico, ele é destinado ao tratamento de micose, tá? Aqui a gente tem a classe de antifúngicos poliênicos, né? A gente tem aqui a anfotericina, nistatina, que é muito utilizada também, né, como creme ginecológico. O mecanismo interfere na parede celular, interagindo com enzimas da parede celular, levando à morte do fungo. A anfotericina é um antifúngico que é mais utilizado em ambiente hospitalar porque ela tem um potencial tóxico para o rim, então tem que ser muito controlado, tá? Em relação à função renal. Tem essa daqui, ó, tá? Anidulafungina, tá? É Calta, que é um antifúngico também. Essa classe aqui de equinocandinas, eles interferem na síntese de glicano. A gente sabe que os glicanos são essenciais para construir a parede. Ou seja, eles interferem na síntese e, consequentemente, interferem na construção da parede celular. É a mesma história do que? Da canoinha furada que eu falei para vocês. Então, um micro-organismo sem o seu revestimento, que é a parede celular, ele não consegue sobreviver por muito tempo. Então, aqui a gente tem os imidazólicos. Imidazólicos são a classe que eu considero mais utilizada dos antifúngicos, por isso que é aqui, ó, grandão. Então, a gente tem os imidazólicos, o triazólicos e o tiazólico, todos fazendo a mesma coisa, que é o quê? Interferir na síntese do ergosterol. O ergosterol é o principal componente da membrana celular, né? Como se fosse o colesterol, só que lá deles o esteroide principal é o ergosterol, do fungo. Então, quando eu tenho uma diminuição no ergosterol, eu vou ter um problema na membrana, na fluidez da membrana, na composição da membrana. Consequentemente, eu vou ter o quê? Um problema do revestimento do fungo e aí ele vai morrer, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, cetoconazol, toda essa lista, tá? Essa lista tá tudo na apostila, certo? Então, eu vou mais dando os exemplos aqui, tá? Cetoconazol, olha,
Clotrimazol também é muito utilizado em cremes ginecológicos, né, creme vaginal, como esse Ginecanestem, tá? Que é utilizado também. Tem nitrato de miconazol, tilconazol e tinidazol, que é outro creme vaginal também bastante utilizado. Terbinafilina e o fluconazol. O fluconazol é muito utilizado. O fluconazol é um triazólico, muito utilizado para diversas infecções, tá? Outros, como ácido benzoico. Esse aqui, inclusive, eu já falei para você, do ciclopiroxolamina, né, que é um antifúngico muito poderoso. A gente tem violeta, né? Violeta genciana aqui não tem só ação antifúngica, tem ação antimicrobiana, né? Vários tipos de bactérias também. Essas coisas aqui, elas são mais utilizadas em ferimentos, né? Infecções de pele, tá? Povidine também, porque o iodo é antisséptico, não só para fungo, também para vários outros micro-organismos. Por isso que ele é antisséptico. Aqui é um exemplo de esmalte que tem, né? Ciclopirox. Aqui é um exemplo de Lacmed, Laquesia, né, gente? Esse aqui é o Lacmed, ele tem iodo, ele tem várias coisas na composição, ácido benzoico, ácido salicílico, tá? Então ele é bem completo também. Esses aqui, eles interferem no transporte ativo da membrana, prejudicando sua integridade, né? Então eles acabam, a gente sabe que a membrana é o local de passagem, então eles interferem na passagem, levando à inibição do crescimento, porque o fungo não vai receber o que é necessário para ele crescer. E aí vamos falar um pouquinho sobre os antivirais, tá? Os antivirais são infecções, são fármacos, né? São fármacos que são destinados ao tratamento de infecções causadas por vírus, certo? Então, a gente tem várias infecções por vírus hoje que tem grande morbidade e mortalidade, tá? A gente sabe que a estrutura básica, essa aqui é a estrutura básica do vírus, olha, tem o capsídeo, algumas têm envelope, tem o cerne, que é o DNA, né, o genoma, tem essas espículas, que são os receptores virais. Então, os medicamentos antivirais, eles são capazes de extinguir, né, ou prover um tratamento de uma infecção viral, porque nem sempre a gente tem a cura. A gente sabe que existem infecções virais que a gente não tem cura, que a gente tem tratamento. Então, os antivirais eles estão ali para prover um tratamento, tá? Então, como os vírus eles podem se aproveitar de vias metabólicas, né? É muito difícil. A gente sabe que ele é um organismo intracelular, então ele entra na célula e ele acaba utilizando todo o metabolismo daquela célula, certo? Então é muito difícil você ter um antiviral muito sim, específico e direcionado para aquilo. Então aqui a gente tem vários, né? Olha, tem esses inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, inibidores não nucleosídeos e inibidores da protease. Então essas duas classes, elas inibem essa enzima chamada transcriptase. Por quê? Esses fármacos eles incorporam na cadeia do DNA. A gente sabe que o vírus, a forma dele de se reproduzir é através de replicação viral. Então ele faz várias cópias dele mesmo. Então uma forma dele fazer várias cópias é através do DNA. Ele vai replicando o DNA ou RNA. Pode ter vírus de RNA também. Quando o fármaco vai lá e incorpora no genoma, no ácido nucleico, ele vai acabar fazendo com que o vírus se replique de forma defeituosa, faltando partes, entendeu? Então aí ele não tem uma multiplicação e uma replicação de sucesso, e aí ele acaba morrendo. Aqui no caso, ele diminui a quantidade de vírus ali no organismo também, tá? Já esse outro, eles interferem na produção de novas proteínas, da mesma forma, prejudicando a replicação viral, tá? Então, a gente tem aqui uma infinidade de fármacos, gente. A maioria desses fármacos, eles também são chamados de fármacos retrovirais, antirretrovirais, tá? Porque eles são muito utilizados no tratamento de HIV,
A gente tem bastante utilizado para o HIV e bastante utilizado para o herpes vírus. A gente tem vários esquemas, gente, terapêuticos para o HIV. A gente depende do quê? Depende do tipo do HIV, depende se é uma pessoa adulta, se é uma criança, se é um idoso, depende se ela tem uma comorbidade associada, se ela tem já um outro tipo de doença, uma doença secundária, se ela tem uma doença crônica. Então, tudo isso depende, é por isso que a gente tem muitos fármacos. Depende também se a pessoa ela vai se adaptar àquele fármaco, tem umas que tem muitas reações e aí precisa trocar. Em geral, o que a gente tem são esquemas. Aqui é um exemplo de um esquema, ó. Tenofovir com lamivudina mais o dolutegravir. Aqui é outro, ó. Tenofovir com lamivudina e efavirenz, outro tipo de esquema. Então, esse é um esquema do tratamento do HIV. Se você quer saber mais sobre tratamento, sobre curiosidades do tratamento do HIV, eu te aconselho a consultar o material complementar 4, que vai estar disponível lá para vocês, que é esse aqui. É um site muito legal que fala sobre o tratamento do HIV, tudo que você precisa saber, ok? Outro que a gente tem é uma outra classe que inibe a síntese do DNA viral, tá? Esse daqui é acredito que muita gente já ouviu falar nesse, que é o aciclovir, tá? Então é um exemplo bem amplo. A gente tem pomada, a gente tem comprimido, ele é muito utilizado contra o herpes vírus, né? Com infecções por herpes vírus, tá? A gente tem também o ganciclovir, certo? E tem esse daqui, é uma outra classe que já interfere na liberação de novas partículas, na fusão. Então ele não deixa que o vírus se funda a célula para ela liberar novas partículas. Então ele vai lá e interfere, tá? Outra classe são os antiparasitários. A função do antiparasitário é combater os parasitas. Parasitas que a gente viu foi o quê? Eumintos, protozoários, ectoparasitas, né? Então, a função deles é reduzir ou eliminar o número de formas infectantes, eliminar os eumintos, protozoários e ectoparasitas, promover a migração dos vermes para que eles possam ser destruídos. Então, a função é destruir os vermes, não os eumintos, que também são chamados. Então, a gente tem aqui uma antecipação, digamos assim. Benzimidazóis e os imidazóis são utilizados no combate a eumintos. Nitroimidazóis são mais ativos contra protozoários e a avermectina são bastante utilizados no combate de ectoparasitas como piolho. Ah, professora, mas eu queria saber mais sobre o que serve para cada coisa. Então, assim, eu te aconselho a ir lá e procurar o material complementar número 2. Aqui a gente tem a substância, a classe e o espectro de ação dele. E várias outras informações, como aqui nematóide, cestóide, protozoários. Então, é um material muito legal. Tá disponível para vocês consultarem, tá? A gente tem benzimidazóis. Ó, todo mundo conhece o albendazol, mebendazol, tiabendazol. Então, qual é a ação desses fármacos? Eles interferem na absorção de glicose pelo parasita. E aí ele vai morrer de fome, basicamente, né? Então, eles interferem na absorção de glicose, fazendo com que esse parasita seja morto, né? E aí a gente tem aqui, ó, mebendazol, albendazol, tá? E ivermectina, que já é a avermectina. A ivermectina ela induz a paralisação muscular e imobilização do parasita, levando ele à morte. Então, ela já induz uma paralisação nos músculos desse parasita, fazendo com que ele morra, né? É muito utilizado no tratamento de ácaros, infecções por ácaros, carrapatos e piolhos, gente, tá? A ivermectina, tô falando. A gente tem também o metronidazol, né? Sequinidazol, tinidazol, nimorazol, onidazol, que são nitroimidazólicos. Eles interferem no processo respiratório do parasita e eles acabam morrendo, tá? O metronidazol, esse aqui, ó, ele é muito utilizado no combate a protozoários, mas ele também tem uma pequena ação em uma bactéria, né, específica lá, Gardnerella vaginalis,
Então, por isso que também ele pode ser usado como creme vaginal, certo? A gente tem metronidazol comprimido, secnidazol, que é muito utilizado ali no tratamento de giardia, de ameba, né, de protozoários. Então, esses aqui, eles são mais ativos a protozoários, tá, gente? Esses aqui, eles são mais ativos contra eumintos. Esses daqui são mais ativos contra protozoários, tá? Principalmente o secnidazol e o metronidazol. A gente tem também o levamisol, né? Como, por exemplo, o ascaridil, que é muito utilizado também. O ascaridil já é mais específico para o Ascaris lumbricoides. Ele também induz a paralisação muscular e imobilização, levando à morte do parasita. E a gente tem tiazolídeos, que é o nitazoxanida. Já falei para vocês dele, nitazoxanida ou anita, né? Que é a referência. Interfere no processo vital do parasita. O anita, ele tem um amplo espectro, assim, então ele combate ali eumintos, protozoários, tem uma espécie de rotavírus também que ele destrói, então ele é bem abrangente, né? Por isso que ele é um pouco mais caro, mas ele é, digamos assim, o que tem maior faixa, maior cobertura de tratamento. Ok? Então, vamos falar algumas observações importantes. Primeiro, relação a antibióticos e contraceptivos orais. Os antibióticos, eles podem diminuir a eficácia dos contraceptivos orais. Então, é importante que se a pessoa, né, a mulher está ali fazendo uso de antibiótico, é importante que durante esse tratamento ela faça o uso de um segundo contraceptivo. Digamos que ela tome pílula, né? Então, é ideal que ela use um segundo, um de barreira, como, por exemplo, camisinha. Então, é importante que ela tenha o segundo método, porque naquele período, somente naquele período, tá, pessoal? Que ela tá fazendo o uso do antibiótico, ela pode estar diminuindo a atividade do contraceptivo oral, tá? Aí, terminou o antibiótico, não precisa você parar o anticoncepcional, não é isso. É você pegar uma segunda alternativa e juntar ao que você já está fazendo uso, tá? Não é para parar o antibiótico e não é para parar o anticoncepcional. É para associar um segundo método contraceptivo, principalmente de barreira, como camisinha, tá? Aí a gente tem também a questão do metronidazol e do secnidazol. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque às vezes a pessoa não tem muita noção e acaba fazendo essa associação. O metronidazol e o secnidazol não pode ser associado ao álcool. Se eu estou naquele período fazendo o tratamento, eu não posso beber bebida alcoólica, porque isso pode me induzir o efeito de sulfiram. O que é esse efeito? Ele consiste em sintomas como depressão respiratória, arritmia cardíaca, convulsão e que pode levar à morte. Então, é um efeito muito complicado, tá? É muito perigosa essa associação. Então, durante o uso do secnidazol, é recomendado que não se faça o uso de bebidas alcoólicas, assim como o metronidazol. Só por curiosidade, né, porque muitos têm falado de cloroquina, hidroxicloroquina, a cloroquina e a hidroxicloroquina são também antiparasitários, utilizados no tratamento de malária, artrite reumatoide e lúpus. Mas ela tem uma atividade imunomoduladora, né, que dá ganhos adicionais a ela. Então, se você quiser saber mais sobre a ação e qual que é a real situação em relação ao Covid, porque muito se fala, né, mas pouco está ali concretizado, eu te coloco o material complementar 3, que é uma reportagem falando sobre a questão da hidroxicloroquina com o coronavírus, tá? Ok? Vamos lá para a segunda parte da nossa aula, falando da farmacologia dos antihipertensivos. Antihipertensivos é para tratar o quê? Hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença crônica que pode ser controlada, mas ela não tem cura. Mas se a pessoa está convivendo com ela controlada, de forma controlada, então ela vive muito bem, tá? Mas para isso ela tem que ter o tratamento correto. Ela é caracterizada pelos elevados níveis de pressão arterial. São níveis elevados e sustentados, tá?
Porque vai que a pessoa pensa que é só, eu tô com pressão arterial, digamos assim, a pessoa foi lá verificar depois de uma atividade física, a pressão arterial vai estar alta. E ela vai pensar, nossa, eu tô com hipertensão. Não. A hipertensão tem que ter a pressão arterial sustentada, ou seja, constantemente alta, ok? Então, os valores da pressão máxima e mínima, elas são iguais ou ultrapassam 140/90, tá? A pressão alta, ela faz com que o coração tenha que exercer maior esforço, né, para distribuir o sangue. Então, com a pressão alta, é devido ao aumento da frequência cardíaca. Então, a gente imagina que o coração está ali em maior funcionamento, né? O problema é que a pressão alta, ela é responsável por 40% de infarto, 80% dos AVCs, 25% de insuficiências renais e cerca de 300 mil pessoas são vítimas de infarto agudo do miocárdio por ano. Olha só. Então, não é qualquer coisa, é uma coisa muito séria, gente. Quais são os fatores de risco para a hipertensão? Primeiro, dieta alimentar. A pessoa tem um estilo alimentar, né, com excesso de sal e alimentos gordurosos. A gente sabe que o sal ele acaba alterando a pressão arterial. Alimentos gordurosos podem aumentar a quantidade de gordura, né, circulando lá na corrente sanguínea. Isso pode levar a outras situações, como a gente conversou sobre a placa de aterosclerose, né, o entupimento das artérias. A questão do estilo de vida, né, a pessoa é extremamente estressada e, além de tudo, ela é sedentária. Automaticamente, essas duas coisas, né, dieta alimentar, estilo de vida, obesidade, dieta alimentar, né, estresse, bebidas, consumos de bebida alcoólica e cigarro. Muitas das vezes, todos esses fatores também estão relacionados ou induzem a obesidade, tá? Estão intrinsecamente ligados, ok? Então, a gente tem aqui o uso de bebidas alcoólicas, cigarro, excesso de sal, alimentos gordurosos, estresse, obesidade, doenças associadas que possam ter levado, como por exemplo o diabetes. A gente sabe que muitas vezes uma pode estar, né, ligada à outra. A questão da hereditariedade, se a pessoa ela já tem uma predisposição genética para desenvolver aquela doença. E a própria questão do envelhecimento, né, que acaba levando a algumas alterações nos nossos vasos que podem levar à hipertensão. Como que ocorre a avaliação da hipertensão? Primeiro, o médico ele vai fazer a história clínica, né? Vai ver como é o modo de vida, o que aquela pessoa consome, o que aquela pessoa faz, certo? Segundo, ele vai fazer a avaliação da pressão arterial. Muitas das vezes eles fazem avaliações residenciais, avaliação por 24 horas, você faz o mapa 24 horas, né? Então, você faz vários tipos de avaliação para definir que aquele aumento é sustentado. Ele avalia os fatores de risco, né? Se a pessoa, digamos assim, tem alguma doença associada, como diabetes, se ela faz uso frequente de, digamos assim, de bebida alcoólica, como que é a vida, o estilo de vida dela. E a principal outra coisa é a avaliação do risco cardiovascular, certo? O que é avaliar o risco cardiovascular? É avaliar em que ponto da doença aquela pessoa está e a que ponto ela pode chegar, entendeu? Então, avaliar o risco dela vir a ter eventos cardiovasculares, eventos nos quais podem afetar principalmente os órgãos-alvos, como os olhos, cérebro, coração e rins. Então, eu vou avaliar qual é a capacidade daquela pessoa vir a ter um risco, a ter um evento cardiovascular. Como, por exemplo, aqui causando cegueira, insuficiência renal, AVC, né? Infarto agudo. Então, eu vou avaliar o risco, que é para ver qual a probabilidade daquela pessoa se ela não para também definir o tratamento, certo?
Cerca de 90 pessoas dos pacientes são assintomáticos, podem, digamos assim, viver sem sentir muita coisa, só vão descobrir uma vez quando vão verificar a pressão, e isso nem é hábito da maioria das pessoas, certo? Mas quando eles estão assintomáticos, geralmente a pressão arterial já está bem elevada, eles podem ter cefaleia, que é dor de cabeça, né? Pode ter tontura, falta de ar, sangramento, e aí são os sintomas de que a pressão está muito alta. A gente já falou sobre esse quadro, né? O normal é essas faixas aqui, ó, 100 por 60, 120 por 80, 100 por 60. Então, a gente tem menor que 120, menor que 80, são pressão normal. Acima de 140, que a gente já tem que começar a ter muito cuidado, tá? Acima de 140 ou 14, a maioria das pessoas fala 14 por 9, né? 140 por 90. Acima de 140 já precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque quando chegar bem aqui, ó, maior que 180 a sistólica e maior que 110 a diastólica, eu posso estar entrando em crise hipertensiva, que já é uma emergência médica, já é um caso de um infarto, alguma coisa assim, tá? Claro que para você avaliar um infarto e AVC existem sintomas específicos. Quando você chega nesse estágio de crise, aumenta o seu risco, tá? Seu risco cardiovascular. Tratamento consiste num tratamento medicamentoso e não medicamentoso, mas para todo mundo é preconizado que se tem que fazer os dois tipos, medicamentoso e não medicamentoso, certo? Porque um precisa do outro, né? Um complementa o outro. Então, não medicamentoso consiste na mudança do estilo de vida, né? Como, por exemplo, redução do sal na dieta, limitar o consumo de álcool e cigarro. Muitas das vezes o ideal é extinguir totalmente isso. Fazer uma dieta balanceada, né, com menos gorduras, certo? Redução de peso, tem que buscar, porque a circunferência abdominal, quanto maior a circunferência abdominal, é avaliado que maior pode ser o risco da pessoa ter um evento cardiovascular, tá? Para quem é muito sedentário, procurar fazer uma atividade física, tá? Não necessariamente correr, musculação, é algo que você sinta prazeroso, até porque isso vai te auxiliar a diminuir o estresse também. Então, uma caminhada, pode ser uma caminhada, é algum tipo de atividade que você se sinta bem para fazer, porque não adianta você fazer uma coisa forçada que você não vai conseguir fazer, tá? O tratamento medicamentoso já se utiliza antihipertensivos, né? Que tem a finalidade de reduzir a pressão arterial e principalmente prevenir lesão de órgão-alvo. Uma hora ou outra, essa pressão arterial oscilando constantemente, ela vai acabar lesando algum órgão, que pode ser coração, rim, olhos e cérebros. Uma lesão dessa, às vezes, pode ser irreversível, então é muito perigoso. O tratamento ele pode ser em monoterapia, você utiliza uma determinada classe, ou em associação, quando você utiliza mais de uma classe de antihipertensivos. Eu vou tentar explicar aqui para vocês um pouquinho sobre como que ocorre o aumento fisiológico da pressão arterial. Já falei para vocês que a gente tem uma ativação do simpático através de receptores adrenérgicos, né? Receptores alfa e beta que estão ali no coração, eles vão lá, são ativados, aumenta a frequência cardíaca, aumentando a frequência cardíaca tem um aumento da pressão arterial, né? Mas eu tenho um segundo sistema muito importante que se chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não se preocupe se vocês não entenderem muito, porque é um pouco complicado, então eu vou tentar explicar para vocês, tá? Vocês podem voltar ao vídeo e essa é a vantagem da videoaula, que vocês podem ver várias vezes a mesma coisa. Então, assim, eu tenho no meu corpo vários tipos de receptores que eles têm a finalidade de perceber quando se tem uma alteração na pressão arterial. São chamados de barroreceptores ou barroreflexo, tá? Toda vez que eu tenho uma diminuição ou um aumento, uma oscilação, esses receptores, eles ativam uma resposta para o comando central, que é o quê? O sistema nervoso. Então, eles dizem, sistema nervoso, você precisa ativar o parasimpático para diminuir, né, a frequência cardíaca e a pressão arterial,
ou você precisa ativar o simpático, porque a pressão arterial caiu, você precisa aumentar a pressão arterial. Então, meio que ele faz o controle. Então, pessoal, uma das formas que ele faz esse controle da pressão arterial é através desse sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema ele é muito importante para aumentar a pressão arterial, certo? Aqui eu estou falando de um estado fisiológico, um estado normal. Por algum motivo a pressão arterial da pessoa diminuiu e aí ela precisa aumentar. Então esse sistema ele é ativado. Então como é que ele é ativado? Aqui a gente tem o angiotensinogênio que vem do fígado. Tudo isso que eu vou falar são substâncias que se combinam para formar outras. Aqui a gente tem a renina vindo do rim, por isso que se chama renina. A renina vai se ligar aqui nessa molécula, formando isso daqui, a angiotensina 1. Em seguida, a gente vai ter uma estrutura importante vindo do pulmão. E aqui eu chamo a atenção, que eu quero que vocês prestem bem atenção, que isso daqui é uma enzima. Essa daqui é uma sigla em inglês, mas o nome em português se chama enzima conversora de angiotensina, tá? Que se chama ECA, só que aqui isso é um vídeo em inglês, né? Então, o que a ECA faz? A ECA, ela vai converter a angiotensina em angiotensina 2, ou seja, ela é uma enzima de conversão, tá? A gente viu lá a atuação da renina, a angiotensina convertendo em angiotensina 2. Lembra que aqui eu estou falando que eu estou numa situação em que a pressão arterial baixou, então tudo o que está acontecendo aqui é com a finalidade de aumentar a pressão arterial, tá? Nesse momento aqui, essa enzima conversora, ela também tem uns outros tipos de atividade, que elas vão atuar em mecanismo secundário, né? Que é para interferir ali na síntese do óxido nítrico, certo? O óxido nítrico, que é essa molécula aqui, ele é um vasodilatador natural, o nosso organismo que tá. Nesse momento que a pressão arterial tá baixa, é porque ele está em vasodilatação. O que a gente precisa não é a vasodilatação nesse momento, é a vasoconstrição para que você tenha um aumento da pressão arterial, tá? Então, essas enzimas vão lá e interferem, diminui a produção do óxido nítrico, que está causando a dilatação. Com isso, o que eu vou ter é a ação da angiotensina diretamente aqui no músculo, tá? Ela vai chegar aqui. Para que eu quero que ela chegue no músculo? Porque quando ela chegar aqui, ela vai induzir uma constrição do músculo, ou seja, o músculo vai diminuir. Lembra que isso daqui é uma figura ampliada da parede de um vaso. Então, se o músculo presente ali revestindo o vaso da artéria, ele se contrai, ele vai fazer com que o volume de sangue passando naquela artéria seja menor, vai ter o aumento da pressão. Só que quando eu tenho essa vasoconstrição, eu aciono várias outras cadeias, né? Porque tudo no nosso corpo é muito louco. Então, quando eu tenho essa ligação aqui, eu acabo induzindo a aldosterona onde? Lá no rim, lá na glândula adrenal, que é aquela glândula que fica na parte superior do rim, tá? Então, eu ativo a liberação da aldosterona. A gente já conversou sobre a aldosterona. E o que ela faz? Ela acaba aumentando a retenção ou reabsorção do sódio, porque ela sabe que a aldosterona, ela precisa aumentar a quantidade de sódio no corpo para que se tenha um aumento da pressão arterial. Quando eu tenho a vasoconstrição aliado à retenção do sódio, eu vou ter o quê? Aumento da pressão arterial, né? Que é o feedback que é dado em um caso de hipotensão. Isso daqui torna-se um problema quando esse sistema ele é ativado sem necessidade. A pessoa fica fazendo esse tipo de coisa o tempo inteiro, né? Fisiologicamente, não que a pessoa vá lá e faça a alteração, tá? Então, o sistema ele começa a fazer isso e aí caracteriza a pressão arterial sustentada, que é do quadro da hipertensão, tá?
Então, vamos começar a falar das classes dos antihipertensivos. Primeiro, a gente tem os diuréticos, né? Fármacos aqui, eu acredito que é conhecido de muitas das pessoas, né? Que fazem ou fazem uso, ou tem pessoas que têm em casa e conhecem pessoas que fazem uso, certo? Então, esse diurético, o próprio nome já fala, diurético, é porque eles aumentam a diurese, ou seja, a eliminação favorece a eliminação de urina, né? Então, aumentam o fluxo, o volume e o fluxo de urina. Dessa forma, a gente tem um aumento da excreção de sódio, aquele sódio lá que está em excesso no corpo. Então, ela começa a excretar através de urina, certo? Exemplos: clortalidona, hidroclorotiazida, furosemida, espirolactona. Todos esses fármacos a gente pode ter efeitos colaterais adversos, né? Algumas pessoas podem ter, como fraqueza, cãibra, hipovolemia, né? Que é a diminuição de líquido, disfunção erétil, diminuição de potássio e magnésio e aumento do ácido úrico. Isso daqui principalmente porque eu estou fazendo muito urina, né? E eu acabo perdendo muitos compostos também. Eu tenho também essa outra classe que é muito utilizada, que são os inibidores adrenérgicos. Aqui dentro eu tenho 3 subtipos. Inibidores, deixa eu alterar aqui o ponteiro. Inibidores de ação central, alfa-bloqueador e beta-bloqueador, certo? Os inibidores de ação central, a gente tem a clonidina, alfa-metildopa. Aqui no alfa-bloqueador a gente tem doxazosina, prazosina e terazosina. E os beta-bloqueadores? Propanolol, atenolol, metoprolol, carvedilol. São os LOL da vida, né? Então, aqui, os fármacos de ação central, eles bloqueiam todos os receptores alfa-adrenérgicos no sistema nervoso simpático, diminuindo o estímulo do simpático e, consequentemente, a frequência cardíaca. O grande problema aqui é por quê? Porque ele não tem só receptores alfa-adrenérgicos no coração, eu posso ter em vários outros locais do corpo e eu posso ter aqueles efeitos lá da ativação do simpático. Então, eu posso ter sonolência, sedação, boca seca, fadiga, hipotensão, impotência, tá? Aqui, os alfa-bloqueadores, eles bloqueiam os alfa-adrenérgicos do coração, diminuindo a frequência cardíaca e a pressão arterial. E o que eu posso ter como efeito colateral? Hipotensão sintomática, né, incontinência urinária. Então, eu posso ter alguns efeitos, tá? Nem todos esses efeitos, eles, como a gente já conversou, eles vão ser, todo mundo que tomar vai ter isso. Pode ser que tenha, mas nem todo é passivo de zerar, de parar o tratamento, né? A gente tem inúmeras classes de antihipertensivo que é justamente para facilitar o manejo. Quando a pessoa não está ali se adaptando àqueles efeitos, a gente troca, certo? Tem os beta-bloqueadores, que são os mais específicos, porque eles fazem o bloqueio, né, dos beta-bloqueadores ali no coração, diminuindo o débito cardíaco, frequência e pressão arterial, tá? A pessoa pode ter como efeito colateral broncoespasmo, bradicardia, vasoconstrição. Então, a gente tem todos esses efeitos aqui, certo? Outra classe são os vasodilatadores. Os exemplos são hidralazina e minoxidil. Esses fármacos geralmente são usados em ambiente hospitalar, né? Porque eles atuam relaxando a musculatura arterial, promovendo a vasodilatação nas artérias e redução da resistência vascular e diminuição da pressão, né? Causando vasodilatação. O problema é que essa vasodilatação, né, pode ocorrer também retenção hídrica, porque eu vou ter uma maior quantidade de volume dentro do corpo. Taquicardia reflexa. Taquicardia reflexa é quando o nosso organismo tem um reflexo rápido de aumento, no caso da pressão, por conta da vasodilatação. Então, geralmente, devido a isso, essas coisas, ele geralmente é utilizado em ambiente hospitalar. Temos bloqueadores de canais de cálcio, né? Tem esses 2 tipos aqui, certo? Os fármacos representantes são alonidipino, nifedipino, felodipino, tem todos esses dipinos. Esse daqui, desse outro subtipo, é verapamil e diltiazem, tá? Então, eles são capazes de reduzir a estabilidade cardíaca. O cálcio, ele está ali envolvido na
no aumento dos impulsos nervosos e a excitação do coração. Então, quando eu bloqueio os canais de cálcio, eu interfiro na passagem do cálcio, né? Então, eu posso ter a redução da excitabilidade cardíaca, ou seja, do estímulo para o coração. Dessa forma, eu tenho diminuição da frequência cardíaca, certo? Só que em relação a esse subtipo, esse daqui, e tem um efeito vasodilatador predominante com mínima interferência na frequência e na função sistólica, tá? Tem o efeito vasodilatador predominante. Então, tem que ter mais a questão de efeitos colaterais, você pode ser observado, tá? Aqui nesse outro tem menor efeito vasodilatador, no entanto, ele é mais bradicardizante, ou seja, ele tem um efeito mais de diminuir demais a pressão arterial. É por isso que se restringe o seu uso em alguns casos. Geralmente esses dois só se utilizam em hospital. Esses daqui não, você consegue utilizar em casa normalmente, porque ele é mais específico na frequência, na pressão sistólica, né? Então é mais controlado, tá? Então, efeitos colaterais a gente pode ter cefaleia, tontura, rubor, edemas de extremidade, hipertrofia. Então, a gente tem vários tipos de efeitos colaterais adversos. E a gente tem os inibidores de ECA. Lembra aquela enzima que eu disse para vocês prestarem atenção no nome dela, que estava lá no vídeo na sigla em inglês, mas que na verdade ela se chama ECA, que é a enzima conversora da angiotensina? Pois é. Tem fármacos que vão atuar bem ali, inibindo essa enzima, para que ela não faça a conversão da angiotensina, para que não prossiga todos aqueles passos que a gente falou lá atrás, tá? Então, esse é o principal mecanismo de ação, certo? É inibir a conversão da angiotensina, e aí eu não vou ter a formação da aldosterona e, consequentemente, eu não vou ter o aumento da pressão arterial, ok? Então, os exemplos: captopril, enalapril, ramipril, lisinopril. Efeitos colaterais: tosse seca, geralmente é observado tosse seca, tá? Elevação, pode ter ou não elevação de ureia, creatinina, hipopotassemia. Então, a gente tem alguns efeitos colaterais aqui, tá? Que nem sempre eles vão acontecer. Tem gente que consegue ficar muito tempo utilizando esses medicamentos e não tem esses efeitos, certo? A principal vantagem da gente ter várias classes é porque, como eu falei para vocês, se a pessoa tem uma doença secundária, se a pessoa tem uma sensibilidade maior a certos tipos de reação, então eu posso estar trocando, tá? Isso daí é o médico que vai avaliar qual a necessidade de cada classe, se é monoterapia, se é associado, ok? Então, vimos lá que a gente tem bloqueadores de ECA. Aqui são os bloqueadores de angiotensina, né? Que já é mais específico, né? Para pegar lá na angiotensina para não ter a conversão, né? Para aldosterona, certo? Então, eu não vou ter ali a formação de aldosterona também. Então, vários fármacos, eles vão lá e querem atacar exatamente no sistema renina, angiotensina, aldosterona, em alguma daquelas etapas, certo? Então, aqui, quem são? Losartana, valsartana, né? Então, a gente tem principalmente losartana mais conhecido. Essa classe é muito incomum ter efeito, muito incomum. Raramente se observa a hipersensibilidade. Então, é uma classe bem boa de manejo. Curiosidades, certo? Cerca de 30% da população adulta tem pressão arterial. No Brasil, 21% dos homens e 26,9% das mulheres. 50% dos hipertensos têm consciência da sua condição, mas apenas 25% adere ao tratamento. Você imagina? Apenas 25% adere ao tratamento. Quando uma pessoa não adere ao tratamento, ela aumenta o risco dela ter um evento cardiovascular, tá? Então, o brasileiro consome o dobro da quantidade de sódio recomendada. Então, a gente consome muito sal. O sal não é só aquele sal de cozinha, não. O sal em embutidos também está presente em embutidos, refrigerantes diets. Então, a gente tem sal em todo canto.
você pode verificar na tabela nutricional como sódio, referente ao sal. O sódio é o sal, tá? Se o consumo respeitasse as recomendações, iria reduzir 15% das mortes e 10% das mortes por infarto. 15% das mortes por AVC e 10% das mortes por infarto, se a gente respeitasse. Mas a gente vai respeitar, né? Quem não tem hipertensão vai ajudar o quê? A mamãe, o papai, o avô, o marido, a esposa, o colega, o vizinho. Então, que você saiba e que você possa dar uma orientação melhor, certo? Até para as pessoas que vocês forem atender lá na farmácia também. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela lançou essa campanha, né? Eu sou 12/8, que seria a pressão arterial ideal. Nem sempre o hipertenso ele consegue, mas existem as metas para os hipertensos, tá? Que eu não vou falar aqui agora. Mas de forma geral, o que a gente pode orientar? Primeiro, evite o sedentarismo. Pratique uma atividade física regularmente. Controle o seu estresse. Tente levar os problemas do dia a dia de maneira mais tranquila. É difícil? Mas tente. Cuidado com a bebida alcoólica. Se possível, diminua ou abandone o seu consumo. Não fume. Tanto a bebida alcoólica quanto o cigarro, elas acabam estimulando o sistema simpático. E aí você tem o aumento da frequência cardíaca, você aumenta a atividade do coração, certo? Reduza o sal, a gente já falou, né? Sal também aumenta a pressão arterial. Faça o controle da pressão arterial. Então, eu digo que até mesmo para quem não tem hipertensão, o ideal é que você faça sempre a verificação, né? Sempre que possível, faça a verificação. Já quem tem pressão arterial tem que fazer constantemente, regularmente tem que fazer o controle da pressão arterial. Outra dica, principalmente para quem tem hipertensão, consulte o seu cardiologista regularmente, fazer os exames anuais, ver a questão daqueles órgãos que eu falei, os órgãos-alvo, ver se está tudo certinho com o seu corpo, certo? Tente manter um peso saudável. Quanto mais elevado estiver o seu peso, mais provavelmente maior será a sua pressão arterial, tá? Principalmente quando a pessoa tem um histórico de sedentarismo. Tenha uma alimentação mais saudável, né? Dê preferências a alimentos com menos sódio, principalmente. E tome as medicações conforme a orientação médica. Nada de, vou parar de tomar medicamento porque eu quero beber, porque eu quero ir para uma festa. Não, isso não. Viver bem só depende de você, tá? Então, lembrando que dia 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Então, galerinha, essa foi a aula de hoje, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui, né? Não esqueçam de fazer a atividade 2, que está disponível já lá nas plataformas. E se você achar necessário, volte o vídeo quantas vezes for preciso. Não se esqueça que eu estou à disposição para tirar as suas dúvidas, né? Para a gente conversar. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar, que eu estou pronta para tirar a dúvida de vocês, ok? Então, um grande abraço e fiquem bem.